O grande segredo de um bate-papo com um advogado é não deixar a coisa chata, tensa e a gente ficar suando com a lei. Sim. Tudo bem, Dr. David? Tudo bem, Tuti, e você? Tudo bem. Eu quero começar pedindo pra eu mexer no seu topete no final Fica do à programa. vontade. Mentira! É lógico. Não Quantas vezes que você vai na rádio comigo e eu sempre falo do topete, você vai deixar eu bagunçar ou só o Davi que pode fazer Mas isso? eu nunca neguei, né? Nunca, mas eu nunca tive essa coragem. Depende do horário. Por exemplo, daqui, eu já não vou pro escritório mais, eu vou pra academia depois, então... Podemos fazer essa tranquilo. cerimônia no final. Mas eu posso... Já fiquei com vontade de brincadeira. Eu posso te contar uma curiosidade, já que a gente tá aqui, vai bater Assim, um só papo? entre nós? Sim, é só Isso. pra ninguém mais ouvir. A primeira audiência que eu fui trabalhista era uma outra juiz que ela já tá aposentada, ela nem é daqui, e ela tinha fama de brava. Ninguém gostava muito dela, era às vezes até mal educada. E eu sempre me dei muito bem com ela. E na primeira audiência, ela, antes de falar nada, se começar a audiência, doutor, como é que você arruma o seu cabelo? Nossa, que muito bom. quebrou o eu gelo. preciso falar pro meu filho arrumar assim, não sei o quê. Daí toda vez que eu ia na audiência, ela sempre falava do meu cabelo. Então, assim, a gente sempre teve um relacionamento muito bom. O cabelo abre portas, né? Você viu só, Entendeu? quebrou o Você gelo. vê, isso é verdade. Aliás, a gente tem que ter coisas, artifícios na vida que quebram Sim, gelos, né? claro. Seu topete já serviu pra isso. É lógico. Não só pra te chamar de... Como que é o nome do moço que chama você? Ah, tem tantos? Tem tantos apelidos. Ace Ventura, Jim Carrey, sei lá. E uma outra, eu estava no congresso semana retrasada em São Paulo, tinha lá 300, 400 pessoas, e eu fiquei sentado ali na frente, estava reservado ali para a diretoria e tal, e eu fazia parte do instituto. Aí tem um palestrante que ele é muito conhecido no previdenciário no Brasil inteiro, só que ele não me conhecia pessoalmente, a gente nunca conversou. Resumindo, ele me perguntou na frente, como que é seu nome? Eu falei, David. A primeira coisa que ele falou, nossa, o cabelo tá impecável, né? Cabelinho na régua, não sei o que. Fez a pergunta, bateu o papo. Depois eu fui no banheiro, um outro amigo me encontrou. Eu sabia que você tava, a hora que o Teodoro falou do cabelo, eu já sabia que era você que ele tava falando. que Eu sabia que você tava lá na frente. Você gasta muito tempo com o Não, topete? imagina. Acorda mais cedo? Não, Não tem nada disso. não, é 5 Ficou minutinhos. fácil? 5 minutinhos. E Você pode dar uma aula sobre isso, já que você vai começar a dar aula. Sim, 5 minutinhos tá pronto. O pessoal acha que demora. Se faz acharem um que eu tô Reels. mentindo, pergunto pra minha esposa. Não, você pode fazer um ao vivo no Instagram. Ah, eu não tô tão avançado assim Não? ainda de Instagram? fazer, vamos dizer assim, um react ali do cabelo. Acho que ainda não cheguei nesse ponto. Para as pessoas que sempre ouvem a gente na rádio, sabem que você vai há muitos anos na rádio para poder Sim. tirar dúvidas das pessoas, né, Dr. Aham, David? sim. Dr. David Domingues, que é o nosso convidado de hoje. E você já sonhava em ser advogado quando era criança? Porque isso que eu falo, assim, tem profissões de hoje em dia que a gente fala, beleza, dá para sonhar ser quando era criança. Advogado? Coisa As meio... profissões que sonham hoje é youtuber e influencer, né? Jogador de futebol? Também é. Pagodeiro Mas- já parou. pagodeiro, eu acho que depende muito da sua convivência, né? Da sua É. região. Aqui não é muito do pagode, né? Não. Hoje é mais Hoje em dia é sertanejo, youtuber é verdade. sertanejo, jogador. É. Mas eu não. Eu, na verdade, a primeira profissão que eu lembro de falar era médico. Verdade. Primeira vez que eu lembro, nossa, a primeira vez que eu lembro assim de eu falar, externar que eu queria ser algo era médico. Advogado foi já bem depois, já quando eu já estava casando ou casado, eu não lembro. Aí Comecei você falou que vai complicar a minha vida, é melhor eu saber da lei. e lógico que eu A comecei. moça é nova, deixa eu já saber da lei. E o que acontece? Muitas pessoas entram na faculdade de Direito pensando no concurso. Ah, eu quero fazer concurso para escrevente, para juiz, promotor, Sim. delegado, seja o que for. Eles falam do leque de opções, né? Que é uma coisa que sempre vendem, né? Do leque. Eu fui praticamente ao contrário. Eu já comecei a estudar para concurso antes. E quando eu comecei a verificar os concursos, os editais, eu percebi ali que tinha muito concurso que exigia faculdade de Direito. Terceiro Sim. ano do Direito você consegue esse concurso. Aí que começou a dar o start, assim, olha, eu tô fazendo esses concursos, que era concursos, assim, níveis médios, né? Os mais baixos possíveis, né? Assim, do nível médio, né? Tem o médio e o superior, né? Para quem tem ensino médio e superior. E aí eu via que, já que eu tô estudando, é muito melhor que se eu tiver uma faculdade. Então eu entrei Já vou começar a melhorar, né? pensando nisso, E aí, do meio da faculdade em diante, eu já tinha passado em concurso, estava trabalhando, mas eu decidi daí que eu me encontrei ali querendo ser advogado. Então, Que antes de eu legal, terminar foi a no faculdade... meio do caminho. Exato, tanto Você é que arrumou o carro andando. eu nunca estudei para juiz, para promotor, para delegado, nada, porque eu já sabia que eu queria ser advogado. Que legal. Eu só fui estudar para a OAB mesmo, a partir do quarto ano, finalzinho do quarto ano, já comecei a estudar.
E no 9º semestre, que é permitido, ou seja, praticamente um ano antes de terminar a faculdade, eu já fiz a prova da OAB, já passei na primeira e segunda fase. Então, assim, antes de terminar o 9º semestre, eu já tinha sido aprovado. Aí fui me dedicar ao TCC, né? E adora isso? Você gosta de... Não vivo de outra coisa. Ah, que legal. Não penso em outra coisa. Você sabe que essas coisas de pergunta, se você não fosse advogado, o que você faria? E eu, por exemplo, quando me pergunto, eu falo, gente, eu não sei, eu acho que eu não seria dá pra que... saber, né? Eu investi nisso, na cabeça e o sentimento, igual você fez isso. Você não pensa qual seria o plano B? Na verdade, assim, pensar plano B, eu não... Tem coisas que a gente gosta. Poxa, eu adoraria ser cantor, mas eu canto mal. Nossa, pensei isso, eu canto super mal. bem. Você já ouviu na rádio? Eu ouvi. Então, canta você gostou, mesmo, né? Você tá perdendo Obrigado, tempo. doutor. Tá perdendo Qualquer tempo. coisa, se você me caluniar, você mesmo vai se processar. Lógico. Isso. O The Voice eu vou escrever. The Voice, entendeu? Então, assim, eu gosto muito, eu adoro futebol. Adoraria estar lá jogando no Allianz Parque com a torcida do Palmeiras. Não foi muito legal. Não deu certo. Não tem talento. Eu era bom também. goleiro, mas eu trabalhei muito desde pequeno. Eu começava a treinar, só que eu tinha que arrumar emprego, começava a trabalhar, eu parava ali nos treinos. Que belezinha. Então, assim, pra goleiro eu era bom, mas eu nunca treinei pra valer pra saber se realmente esse bom seria um profissional ou não. Hoje, não teve essa... Da minha vida, da minha adolescência pra cá, sempre foi de médio pra baixo. de futebol? De futebol. E você sempre foi estudioso? Engomadinho assim, não? Não, na verdade não. Não consigo imaginar uma criança. Eu sempre me considero assim inteligente, conseguia entender bem as coisas, mas falar que eu era estudioso, que amava estudar, não. Eu amava ficar na rua. Mas hoje em dia você é mais previdenciário, né? Sim, previdenciário e trabalhista, assim, que 90% do que eu estudo. Tem que estudar todo dia, né? Praticamente todo dia. Todo dia tem lei nova. O advogado, no geral, ele tem que estudar todo dia. É lei nova, é jurisprudência, é decisão. Hoje, pelas nossas atuações, a gente atua muito com empresas no escritório. Uhum. Então, eu atuo também nessa área, então eu tenho que conhecer um pouco de tudo. A gente tem da área da saúde, da área da educação, da área financeira. Então, a parte contratual, a parte de aquisições, a gente tem que ter uma noção. Tem que ter uma ideia ela não está geral. dependente só de mim, né? Tá. Tem os meus sócios, tem o pessoal que trabalha pra gente, que ali acaba tendo que mexer a massa ali para fazer o concreto e a parede. Mas eu tenho que estar ali. Então, a gente estuda um pouco mais disso também. Eu vejo assim, todas as vezes que você participa com a gente na rádio, tem novidade, a lei é nova, alguma coisa. Sim. Mas você falou uma palavra aí que eu tenho observado muito. Eu não sou advogada, nunca vou estudar isso, não é pra mim. Só que eu adoro ouvir a voz do Brasil. Sim. Adoro. Eu comecei com isso na época que meu pai era ministro. Então, quando ele era ministro ou deputado, a gente queria ouvi-lo. Uhum. Ele avisava que deu uma entrevista. Aí a gente começou a ouvir. E agora eu ouço. E uma coisa que é muito grande e forte perante a lei é uma coisa chamada jurisprudência. Isso. Na Voz do Brasil tem muita jurisprudência. Porque a Voz do Brasil ele tem dois blocos, né? Um que é do Congresso, que são as... Viciadão na Voz do Brasil também. As questões da política, né? Congresso, Câmara e Executivo. E a outra parte é a jurídica, né? A judicial. E é muito legal, até pra mim, que sou cidadã comum, não sou advogada, ver cada situação que se cria uma jurisprudência. Pra quem não entende o que é jurisprudência, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E é interessante, até complementando, eu também sempre gostei de ouvir Voz do Brasil. Acho muito interessante. De muitos anos, não vou dizer de sempre, mas assim, desde que eu comecei a me estabelecer na vida. O que eu vou ser? Então eu sempre gostei. Eu não escuto música no carro, eu só escuto notícia. Sempre alguém tá falando. Sempre era a Voz do Brasil. Música eu cantando. Só você. Obrigada. Só você. Já comecei a melhorar na minha talento. Eu sempre gostei de noticiário. CBN, que é só notícia e tal. Adoro também. Então, assim, eu sempre... O pessoal que viaja comigo, que trabalha comigo, fica pé da vida. Fica escutando esse negócio. Eu só escuto música quando eu tô lá em casa. Eu ligo a caixa de som, tô descontraído. No carro, no dia a dia, eu só escuto notícia e tal. E aí, a jurisprudência, o que é? Tem os julgamentos, né? Então, nós temos aqui em Itapetininga as varas cíveis, né? Criminal e da família, tem esse julgamento aqui em primeira instância. Tá. Tem os recursos que vai para a segunda instância e aí tem, vamos dizer assim, tem a jurisprudência estadual
Então vamos pegar um caso que muitas pessoas acabaram entrando parecido, ou casos parecidos, e muita gente recorreu. Então o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eles acabam formando uma ideia meio que uniforme. Vamos mais ou menos todo mundo no mesmo caminho. Exato. Quando o tribunal decide, tem várias decisões parecidas, então você tem um entendimento já. Fala, opa, aqui eu vou recorrer aqui no Estado de São Paulo, ele vai para esse tribunal, que é o mesmo. Então eu sei que o pensamento deles é mais ou menos para esse lado. Então isso é um entendimento. Aí, daí você vai algo mais avançado. Quando vai para Brasília, meu recurso está em Brasília. Não são todos que chegam lá, é muito difícil, até como advogado, você fazer um recurso seu chegar lá em Brasília. Que Brasília o que tem? Nós temos o STJ, Superior Tribunal de Justiça, o STF, que todo mundo conhece hoje, o Supremo Tribunal Federal, e na área trabalhista temos o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Então, vamos pegar aqui uma aposentadoria, que é o que a gente faz. Eu ganho aqui, o INSS recorre e vai para o TRF, que é o Tribunal Regional Federal, que é em São Paulo, é a nossa segunda instância. Dali, para eu levar para o STJ, é muito difícil. Tem alguns critérios, alguns requisitos que você tem que trazer desde o início. Não é só recorrer. Não é só recorrer. E você pode recorrer, eles nem recebem o seu recurso. Então, para eu... perdeu. Eu perdi no tribunal. Eu vou fazer um recurso especial. Recurso especial é para ir para Brasília, que é o STJ. Então, para subir lá, tem que ter descumprido uma lei federal, tem que estar muito específico esse desde o começo, tem que ter já um pré-questionamento, você já suscitar isso. E tem muitos requisitos que, se você não estiver seguindo, não é só a questão técnica, às vezes o seu caso não é para estar lá. E aí eles têm já eles falam de robô que tem no STF e no STJ. Eles pegam algumas palavras-chave, é o sistema que lê a sua petição. Se não tiver algumas palavras-chave, o ministro nunca nem vai saber do seu recurso. Não vai chegar. Então, o que acontece? O STJ, ele gera essa jurisprudência. Então, vamos pegar, por exemplo, nós temos alguns casos que a gente já falou na rádio várias vezes. A revisão da vida toda. O que é a revisão da vida toda? A pessoa já é aposentada. Em todas as aposentadorias, eles consideram os salários que você paga para o INSS, você ou o seu patrão, só de 94 para cá. Os salários que você pagou antes, eles não são considerados para fins econômicos. Mas essa revisão está discutindo o quê? Que se inclusos esses valores anteriores, a sua aposentadoria for maior, deve ser reconhecido. Então chegou no STJ, o STJ até reconheceu e está no STF parado. Então o STF, a hora que reconhecer isso, vai gerar essa jurisprudência, o Abriu entendimento. A porta. Não tem uma lei falando disso, mas por o STF já ter gerado essa vinculação, vai gerar essa vinculação, ou seja, todo mundo, todos os tribunais, desde Itapetininga, São Paulo, Brasília, vão ter que aceitar. Então, isso o advogado tem que estar super inteirado no dia a dia. Porque às vezes chega no seu escritório, alguém às vezes a lei não permite aquilo, mas já tem várias decisões. Então você pode tentar. Quando é uma coisa muito grande, acaba acontecendo isso, de chegar e barrar lá. Então essa é uma jurisprudência, vamos dizer assim, bem ampla e que o STF vai decidir o futuro de milhões de pessoas. Muita gente. Agora, tem outras jurisprudências que são de vários casos. Tirando do previdenciário, da parte civil, sei lá, quando se trata de guarda, quando se trata de guarda de menores que o avô ou a avó tem a guarda. Como é que é o entendimento? Então você vai pela jurisprudência. Então são decisões... E daí por isso que as pessoas também têm que ficar. Por isso que eu gosto de falar de Voz do Brasil. Porque daí se você ouve ali um caso que pode ser parecido com você, uma relação familiar ou com uma empresa. Eu ouço coisa de empresa, coisa de aviação, de empresa de avião, um voo que você perdeu e tal. Aí você mesmo pode se alertar. Nossa, doutor, acabei de ouvir aqui na Voz do Brasil, vamos mexer naquele negócio de novo? E quando são causas privadas e você fala, poxa, já teve um julgamento, não é jurisprudência ainda, só um caso foi julgado, quando às vezes acontece, a empresa de aviação é condenada a pagar não sei quanto para um trabalhador. Isso ainda não é uma jurisprudência porque não tem muitos casos ainda. A jurisprudência é quando reiteradas decisões parecidas acontecem no mesmo sentido. São várias, então não é uma quebra porteira. Não é uma só. Por exemplo, da revisão da vida toda aconteceu, e as previdenciárias, por exemplo, acontecem, porque os da primeira instância começam a dar. Aí o INSS recorre, o Tribunal de São Paulo dá também, e aí o INSS vai recorrer e fala, poxa... Aí muitas pessoas ficam sabendo e entram com essa ação. Aí, como tem muito, eles se torna um tema repetitivo, que eles chamam. Quando tem um tema repetitivo, o STJ fala, opa, podem continuar mandando, mas para aqui até a gente decidir o que vai acontecer.
Aí então, criou uma avalanche que é bom decidir ali. Exatamente. Por exemplo, tem uma ação que é do FGTS, que muitas pessoas já entram há muito tempo, que é da revisão do FGTS. Os índices de correção não estão de acordo com a legislação, o poder de compra, a deflação, enfim. Tem muitas ações que foram ganhas e muita gente entrou. Está parado no STJ. Hoje, quando você entra com essa ação, na hora que o juiz daqui já recebe, ele já recebe, ok, e já deixa suspenso. Ou seja, só vai dar andamento quando o STJ decidir. Tipo, tomar um norte, aí eu vou mais ou menos saber que caminho que tem que ir. Exatamente. Porque se daí não esperei e tomo uma decisão diferente, pode ser que crie um caminho... É um risco e um prejuízo para o Estado. Eu vou mandar pagar, sendo que a União, a jurisprudência ainda nem decidiu. Então, isso pode ser de qualquer tipo de assunto. E principalmente quando tem várias decisões assim a nível estadual, às vezes é uma questão só estadual. Aqui em Itapetininga, por exemplo, tem uma questão da prefeitura. As professoras municipais de Itapetininga, elas são regidas só pela lei municipal, Sim. certo? E aí eles têm lá os estatutos, as regras de promoção delas. Aqui em Itapetininga eles têm níveis. Nível 1, nível 2, nível 3, 4 e conforme o nível elas ganham mais. Para avançar nesses níveis, elas têm que completar, segundo a lei principal, 7,5 pontos por ano. Ela já tem direito a ter a promoção de nível. Veio a prefeitura e instituiu um decreto dizendo que mesmo com essa pontuação, ela só pode evoluir de nível a cada 5 anos. Tem muitas ações dessas que foram entradas, foram ganhas e já recebidas. Mas tem muitas que foram negadas. Então isso daí... Não criou a jurisprudência. Não criou porque a nível estadual e nacional é muito pouco, né? Tipo, a nível de Itapetininga, nossa, todas as professoras têm direito. Mas para gerar essa jurisprudência, esse entendimento, não vai acontecer porque é uma questão muito local. O que acontece? Por causa dos valores, a maioria vai para o juizado, por causa do valor. Algumas acabam indo para a justiça comum. Essas que forem indo para a justiça comum, depende da vara, ele acaba aceitando e ganhando. Tendo já algumas no tribunal daqui, não digo que será uma jurisprudência, mas será um entendimento mais consolidado. Se o tribunal entendeu já algumas nesse sentido, eu posso chegar aqui no mesmo juizado e falar, olha, o tribunal a qual vocês são atrelados já decidiu que é assim. Então fica mais fácil a gente ganhar outras ações nesse mesmo sentido. Porque alguns advogados, né, já fizeram e têm ganho, e o mesmo tribunal que dá e também nega. Mas por quê? Porque ainda não tem essa pacificação. Não está tão definido certinho aí o que vai... Porque como tem duas leis ali, o juiz daqui do juizado, o juiz da vara comum, eles podem interpretar de forma diferente. Aí tem que chegar. A nível de juizado, existe a uniformização, que é praticamente a jurisprudência. Então, eles pegam decisões diferentes da mesma turma, ou decisões iguais de turmas diferentes, eles criam uma uniformização regional. E aí, sim, então o advogado tem que estar atento não só à jurisprudência, como essa uniformização. São turmas, né? Turma de uniformização regional. Aí tem a nacional também, que envolveria questões de outras cidades, outros estados, né? Toda vez que você vai na rádio, a gente faz entrevistas... Pode ser curta, longa, sempre tem as dúvidas de praxe da parte previdenciária. A previdência no Brasil, apesar das leis serem muito complexas, ela é fácil de entender ou não? Sempre parece que tem uma armadilha, a gente tem que sempre aprender. Para o cidadão é muito difícil, mas para o advogado, se ele parar de estudar, ele não vai conseguir entender o que pode... valorizar aquela pessoa, aquele dinheirinho que vai entrar melhor. Sim. O que a gente pode falar sobre as leis previdenciárias, que tudo no Brasil é tão complexo, tão complicado, e eu vejo isso em todas as entrevistas que você vai, aquele monte de pergunta. Com certeza essa entrevista está indo ao ar agora e um monte de gente está mandando mensagem pra gente. Já está se questionando, nossa, e o meu caso, o que vai acontecer? Eu tenho essa dúvida. E tem, na verdade, a lei, ela acaba sendo meio complexa em todas as áreas, né? Então, assim, pro advogado mesmo, se ele não... Vou dizer assim, se ele... Agora é mais ainda. Se ele dormiu na pandemia e acordou agora, ele... Nossa, você perdeu ele não muita consegue fazer coisa. nada. Tanto em termos... Nossa, a gente está gravando aqui. Tanto mais em termos administrativos como judiciais. Agora só falta ele acabar de cair o negócio do microfone. Em termos judiciais, a pessoa não consegue. Assim, a lei, ela, até a previdenciária,
até tenta fazer de uma forma mais didática. Mas assim, às vezes você lê é uma forma didática, mas ele cita muita portaria. Por exemplo, a reforma da Previdência que teve em 2019, que mudou totalmente as aposentadorias em todos os sentidos, a gente ainda não conseguiu absorver tudo. As principais mudanças... Nossa, o advogado, imagine a gente. Sabe por quê? Porque a mudança ali ela foi uma emenda constitucional, então mudou termos constitucionais. Até ali, ok. Mas toda a lei, ou as principais dela, tem a lei, mas ela até condiciona ali que virá um decreto para regulamentá-la. Pronto, já ferrou a frase. Eu já estava conseguindo tentar entender. Exato. Aí de repente um decreto no meio. Exatamente, tem a lei, mas ela vai ter que ter um decreto. Então, assim, às vezes tem a lei, mas o governo nunca edita esse decreto e a gente fica usando a lei ali de uma forma mais fria, genérica. O que já está ali. Exato. E a reforma da Previdência, o ano passado, esse ano que eles lançaram os decretos. Né, a instrução norma, os decretos são 10 decretos e cada decreto tem não sei quantas páginas. Esses decretos eles falam, mudou lá a aposentadoria especial, ok, mudou a regra da idade, transição e ok, mas dentro do decreto deles fica os detalhes. Então a lei em si pode até ser, não, beleza, mudou, a aposentadoria especial agora tem que ter 60 anos, os 25 anos insalubres continuam os mesmos, ok, só que tem muita coisinha ali que nesses decretos é que vão explicar os detalhes. Esse muito ano, detalhe. Ele tem, por exemplo, o INSS, ele tem a Bíblia deles, que é a instrução normativa. Eles tinham a instrução normativa que era de 2015. Você sabia tudo de cor? Não, ninguém sabe. Ninguém sabe. Que decepção. Não tem como. A gente sabe os procedimentos. Cada benefício que a gente vai fazer, a gente sabe de cor. Não, vai aqui, vai ali e tal. Mas muito detalhes assim, técnicos é que acaba não sabendo. E aí, esse ano, eles editaram a instrução normativa, que é a 128. E nessa são tipo 5.000 páginas, é muita coisa. Nossa. Quando que a gente vai? Não tem como. Parar e ler tudo isso, né? E nessas instruções, é como o INSS enxerga e como ele deveria conceder. E ele até acaba utilizando mais essa instrução do que a própria lei. A gente no direito, não sei se você já ouviu falar, a gente aprende já lá na faculdade, que tem a hierarquia das normas e tem uma pirâmide de Kelsen, que chama... Não entendi nenhuma palavra que você falou nessa frase. Ele tem uma pirâmide, que é chamada pirâmide de Kelsen, e lá tem a ordem da importância das leis. Acima de tudo, está a Constituição Federal. Sim. Depois tem as leis federais e tal. E a instrução normativa, ela está lá embaixo, ela está abaixo de lei. Só que para o INSS é ao contrário. Para eles é tudo a instrução. Então a gente tem que ser esperto, porque assim, eles não podem negar ou conceder algum benefício. Que seja justo. E que seja contra. Pode estar lá na instrução, porque às vezes pode estar lá, mas não está de acordo com a Constituição. Então você vai brigar e você vai conseguir. Mas você também tem que ser esperto de olha, pelo decreto, pela instrução, é mais fácil eu conseguir dessa forma. Então você utiliza também e consegue. Então, aí que você tem que ter um jogo de cintura. E é só a prática aí que vai conseguir você saber qual o caminho. Não, nós temos várias plataformas. Nós temos o Meu INSS, que é algo assim pessoal do usuário do INSS, que você consegue entrar lá, fazer o requerimento, pedir tudo. Só que o advogado ele tem uma plataforma específica, que é o INSS Digital. Então, o INSS Digital, até eu faço parte da Comissão Estadual de Direito Previdenciário da OAB, da estadual, e hoje mesmo estavam comentando no grupo, né, que estava instável 2 dias esse meu INSS, e aí alguns advogados reclamando, vendo o que poderia fazer, e eles batem na tecla, olha, o advogado tem que dar preferência para usar o INSS Digital. Porque lá nós estamos entrando com a nossa OAB, com o nosso token, tudo certinho, então fica muito mais profissional. Mas tem coisas que lá não dá, lá é só peticionar. Então, você vai lá e você quer que eu faça um planejamento da sua aposentadoria. Para isso, eu preciso do seu extrato de contribuições de todos os lugares. Isso eu só vou conseguir no meu INSS. Então, se o meu INSS está fora do ar, eu não consigo nem planejar o seu pedido. Para te ajudar nessa informação. Exatamente, então eu tenho que conhecer, por aqui é mais fácil eu já ir no meu INSS, eu já resolvo, eu já faço análise. E depois, quando eu for peticionar, for pedir, requerer, eu faço pelo INSS Digital. Tem um canal pelo telefone, o 0800, que é só para advogado, que o INSS atende. Então a gente consegue, todas as vezes que eu liguei, fui bem atendido e deu certo. Tem vezes que o sistema está travado e você quer fazer um requerimento e por algum motivo você não consegue resolver. Aí por telefone eles abrem esse requerimento e a hora que você entra no site já está lá o requerimento que você fez por telefone e aí você consegue alimentar, juntar documentação e tal. Então se a gente ficar engessado, está fora o meu INSS,
Parou. Não quero mais, não dá certo, não dá. Então você tem que ligar, tem que abrir né? uma chamada. Não adianta muito ir pessoalmente hoje, mas às vezes a gente vai, conversa aqui com o gerente do INSS, fala, poxa, não estou conseguindo resolver. Tem que saber os caminhos a serem seguidos, né? Isso é a experiência que dá. Sim, sim. Aliás, eu quero avisar as pessoas que estão ouvindo a gente pela rádio, que essa é um formato diferenciado que a gente está fazendo aqui. E daí podem mandar mensagem, que todas as vezes que você vai na rádio, a gente tem as mensagens, manda depois para você e pode encaminhar também. Agora o Bruno vai ao vivo aí e a gente continua aqui no nosso canal para poder tirar mais dúvidas. Porque todas as vezes que a gente já percebeu isso, todas as vezes que a gente faz o ao vivo, aí a gente tem uma pauta de início e daí depois as pessoas vão mandando muitas perguntas. E daí aqui é uma conversa que a gente pode perguntar muito mais coisas, essas coisas que ninguém, mesmo não tendo noção da lei, ninguém foge dela, né? A lei está para todos, até em sentido contrário, né? A própria lei fala que ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Na lei fala isso. Fala isso. Fala assim, mas eu não sabia. Se depender disso, você vai ser condenado da mesma forma. Você não é motivo de... Mas qual que é uma coisa que poderia ser... eu não sabia que estava isso. Eu fico pensando assim, eu posso não saber da lei, mas eu tenho que saber se está certo ou está errado. Que é mais ou menos, tipo, ser íntegra, ético, educado, não sei o que, beleza. Mas tem alguma coisa que é uma pegadinha? As coisas básicas do dia a dia, todo mundo tem, assim, um senso moral, né? De roubar, matar, bater. Mas, sei lá, por exemplo... bafômetro hoje é uma coisa que ainda todo mundo sabe, né? E por que a pessoa não pode falar não? Se tá falando não, é porque o negócio vai pegar. É que ela não pode fazer prova contra si, né? Esse é um direito da pessoa, não é obrigada a fazer prova. Fico meio chateada com esse negócio como cidadã. A pessoa não pode fazer prova contra si. É você que tá me acusando, então prove. Eu não vou fornecer meus... Agora... tem também já a autorização se a autoridade policial verificar que ele está claramente embriagado, ele pode, né, pode multá-lo, pode levá-lo, enfim. Não fez o bafômetro, mas tá na cara. Exatamente, né? Tem os sinais ali. Mas a gente pode pegar exemplos de pessoas talvez sem estudo, muito humilde, que fala, poxa, mas eu não sabia que isso é crime, eu não sabia. Ele não vai poder, não é isso que vai inocentá-lo. É claro. A lei tem que ser conhecida. Exatamente. É claro que no fundo, lá no íntimo, o judiciário, o juiz, ele vai levar tudo em consideração. Vai levar em consideração a intenção, a índole, a má-fé, o dolo da pessoa ou não, né? Mas... E até isso que você falou, uma pessoa que não tem noção nenhuma de alguma coisa, de alguma informação, ou se for alguma coisa que realmente a lei não estava tão clara. Não nesse sentido que a gente falou do tão... gritante que né? Eu não posso roubar, eu não posso matar, eu não posso, né? Essas coisas todas. Mas pode ter alguma coisa que daí tudo é considerado, né? Qual é a origem da pessoa? O ciclo social da pessoa, onde ela foi criada, tudo isso é levado em consideração. Não é um caso do Brasil, mas eu vi hoje até um caso bem chocante e triste ao mesmo tempo, né? Russo, ele é professor universitário, falava 13 línguas. Então, assim, a pessoa jamais vai poder alegar desconhecimento. E estamos falando de num local que eu nem sei a lei, mas citando como exemplo disso. E aí, esse cara, ele tinha um problema, isso foram descobrir depois. Ele desenterrava corpos de meninas de 12 a 18 anos. Um pouco maluco. Menos de 2, 4 anos em diante, sempre de meninas e de criança para adolescente. Ele desenterrava, mumificava, tipo assim, meio que, né, vamos dizer, bem amador, bem caseiro. Guardava em casa? Ele tinha, daí começaram a perceber que estavam sumindo, acabaram seguindo as pistas, acharam na casa dele 28. Sentadinha, com roupinha, com... Entendeu? Que é isso? E aí fala, poxa, sentadinha? o cara... Não, no sofá, na cama, em todo lugar assim, tudo assim, como se estivesse sendo bem cuidada. E aí, conversando e tal, ele disse que ele escutava vozes delas que chamavam e ele ia lá resgatar, e ele cuidava como pai. Ele falou que nunca teve nenhum desejo por elas, nunca teve nada sexual, nada disso, até porque ele se considerava pai delas e ele acreditava que... De proteção, e acreditava que
há um certo tempo, ele conseguiria trazê-las de volta à vida. Então, ele tinha isso. E aí, depois eu descobri que ele é esquizofrênico. Depois descobri, não. Você tá falando pra mim em 2 segundos, eu já percebi. Mas daí com o exame psiquiátrico, com análise, tudo, porque ele foi condenado, como ele nunca matou, ele nunca abusou, nunca fez nada, ele não era um risco, né? E não tinha isso na lei. Exato. E aí, o que acontece? Eles... Por esse crime vamos dizer assim, aqui se chama vilipendiar cadáver, é você já ter relação. Mas você, agora me fugiu o nome, mas você... Desenterrar, mas tem uma outra palavra que agora não vem o caso, não lembro. Mas isso é crime também, né? Você violar túmulo, tá? É crime. Isso aqui, acho que em qualquer lugar. Então a pena dele foi pequena, foi tipo 5 anos. Mas ele tem que ser tratado. Mas quando estava quase terminando, eles fecharam esse diagnóstico e levaram ele para uma clínica psiquiatra e dificilmente ele vai sair de lá o resto da vida. Gente, não vai desenterrar. Você não pode desenterrar nem o passado de alguém. Imagina. E é triste você imaginar isso. E aí ele conta que... e aí entenderam que isso é uma das causas principais de ter desenvolvido isso, né? Ele, quando era criança, tinha 11 anos, um grupo de pessoas, entende-se que eram amigos, obrigaram ele a beijar um cadáver de uma menina. Então pode ser que ele já tinha uma predisposição, mas... Então tudo tem uma história, né? Então eu fiquei assim com muito dó. Claro que é triste, imagine você ter uma filha que morreu e está enterrada. Sim, mas o cara também é maluco, né? Mas ali a filha já tinha sido perdida, né? Agora é muito triste a história dele ter passado por isso. E não tem como estar isso tão claro na lei, né? Porque quem que vai imaginar para criar uma lei dessa? É claro, você violar um túmulo é crime e tal, mas a pessoa nesse estado que ela está, ela não sabe o que é lei, o que é moral, o que é nada, né? Muito louco. Então, e dá muito dó porque além dele ter sofrido a vida inteira com isso, ele vai ficar... Se fosse uma pessoa comum, criminoso de verdade, que fez por maldade, e era só 5 anos preso. Como ele é doente, ele vai ficar a vida inteira nessa clínica. Agora na clínica. É isso que acontece aqui também, né? Muitos falam, hoje é fácil, a pessoa faz e depois fala que está com problema psiquiátrico. Mas na prática é muito pior para a pessoa quando ela assim, porque ela vai ficar os irmãos Champinha lá, né? Que são o Champinha, que é um caso muito famoso. Que é o caso dos namorados, né? Que estavam namorado e namorada acampando e eles mataram, né? Foi muito cruel. Ele poxa, é cruel e tal, mas ele tá até hoje, talvez vai ficar a vida inteira, porque foi considerado que tem esse distúrbio mental também. Mas é fácil a pessoa falar que é louca. Se fosse um preso comum, ele já estava de saída, igual a Richthofen. Já estava de saída, já estava na rua. Exatamente. Então, assim, na prática, para a pessoa é até pior quando ela é considerada inimputável, que a gente chama, né? Quando a pessoa não tem noção do que está fazendo. Aí a prisão seria um número X e a clínica para sempre. É a vida inteira, praticamente. Dificilmente vai ter uma alta, né? Quando a gente fala de Constituição, a nossa Constituição é de 1988. 88. Ela não é muito velha? Não, na verdade não é. 88, assim, é mais nova que eu, né? Doutor, é mais nova que eu. Eu posso falar de pessoas velhas. Agora eu tô falando de um papel, que é uma lei que resume a gente. Não, mas muita coisa é mais velha que você. É só a gente imaginar o que aconteceu de 88 para cá. É muito pouca coisa. Assim, de novidade. Tipo, a internet entrou de novo. É uma coisa nova. E o que acontece aqui, eu acredito que ainda acaba sendo paliativo, é que tem essas emendas constitucionais que a gente chama, igual a reforma da Previdência. É você fazer um remendo ali na Constituição. Então, a Constituição, ela não foi mudada. Não criaram uma nova. A base dela, ela não foi criada uma nova. Mas, desde que foi promulgada até hoje, quantas emendas, né, tecnicamente, foram feitas da Previdência, enfim, várias outras coisas, que são aí votadas em 2 turnos, na Câmara, no Senado, com sanção presidencial. Então, assim, entendendo dentre os estudos que a gente participa e as pessoas que a gente conhece e estuda o Constitucional, o entendimento é que ela ainda é nova. Então, assim, seria muito ruim que fosse mudar. Eu tinha outra impressão. Que bom que a gente tem que abrir a cabeça. Claro. Porque uma pessoa, integridade, fazer as coisas certas, corretas, civil, trabalhista,
já tá lá numa base que não muda tanto, né? E nós temos os direitos fundamentais dentro da Constituição. Esses direitos fundamentais, eles são considerados cláusulas pétreas, ou seja, não pode ser mudada. Que é lá de 1988. Ali no artigo 5º da Constituição estão os nossos direitos fundamentais. E tem várias outras cláusulas que são consideradas fundamentais e pétreas. A Constituição é uma delas. O artigo 194 da Constituição fala da Previdência Social, que é um direito fundamental, a Previdência Social. Então, por isso que não pode acabar a Previdência. Não pode um dia o presidente, a próprio Congresso, eles não podem. Eles podem mudar igual eles fizeram. Mudaram, alteraram algumas regras. Não vai ter mais Previdência. Eles não podem fazer isso nunca. Só podem fazer se tiver uma nova Constituição. Então, tem um professor nosso, que é o professor Roberto Sodero. Ele tem pós-doutorado na Espanha, na Itália, e estudando com um dos professores dele nesse pós-doutorado foi o ex-presidente da Suprema Corte italiana. E eles começaram a falar sobre as constituições e tal, e falando assim, olha, e foi perguntado, o que você acha mais importante que tenha que ter na Constituição? Pediu alguns exemplos, né? Ele foi falando, item por item. Que ele falou assim na aula, isso lá na Itália. Tudo isso que ele foi falando como exemplo, e aí ele citou no final que ele estava falando sobre a Constituição brasileira, que para ele é uma das melhores do mundo. Que bom! E vários constitucionalistas do mundo que estudam direito constitucional, assim, é claro, é aquilo que a gente fala aqui, é no papel, é lógico, mas sim, ela é muito boa, ela é muito boa, ela é uma das melhores do mundo. E aí, como a nossa república, e aí você fala que ainda é muito nova, perto da Europa, perto de outros lugares, nosso país é muito novo, perto de tudo, nós estamos muito atrasados. Para colocar tudo isso em prática, é claro que é muito difícil, né? E todos os problemas que nós temos, né, de corrupção, de índole, então fica ainda mais difícil. Mas no papel, nossa Constituição, ela não teria e não tem o que ser mexida, ela protege. E ela veio de uma ditadura, né? Veio depois de uma ditadura. Logo após. Então, quando tem algo assim muito severo, depois tem que vir algo mais concessivo. É natural. A nossa Constituição, ela só dá direitos e não tem deveres. Não é tão verdade, mas ela tem que ser levada o contexto que foi na época. Então, se o seu filho só faz coisa errada, só desobedece, qual que vai ser o seu tratamento? Vai ser mais severo, vai ser mais com a rédea curta. Se o seu filho é muito responsável, de boa, você pode deixar ele à vontade. Então, a gente que tem filho adolescente é assim, já né? sabe isso. É assim que acontece. Então, a Constituição, ela é sim muito concessiva, ela tem muitos direitos, mas ainda nós não estamos maduros para deixar à vontade. Porque com todas essas leis... Sim, isso é o mais elas de ainda filho, não são cumpridas, né? Se tá tudo ali, muito às claras, e ainda a gente não consegue seguir tudo tão certinho, né? Sim. A nossa Constituição... Tá bom, ela não é velha, já me conformei. Porque eu tinha 11 anos quando foi. E ela nem foi cumprida ainda. E como é que nós vamos pensar em outra, né? Ela tá caminhando ainda. Tem várias formas. Uma cultura no país. Nos Estados Unidos, aqui nós temos o direito formal, que é tudo no papel. Nos Estados Unidos, eles têm common law, que chama, que vão ser os costumes. A Constituição deles tem 7 capítulos. É aquilo que ele ponta. A nossa é enorme. Mas por quê? Porque a cultura do país já tem um entendimento mais consolidado. Você não precisa escrever. Aqui... Todo dia tem lei nova, né? 200 leis. Qual que é uma lei que você acha assim, gente, pra que tem que ter essa lei? Uma absurda que foi, aí não é nacional, mas um vereador da Câmara de São Paulo chegou a ser aprovado, acho que em primeiro plano, eu não sei o que deu, eu acredito que não tenha passado no final, mas era uma lei da harmonização facial. Meu Deus! Tem necessidade? Não precisaria, tipo assim, mulherada, segura, perante a lei. Mas o que uma lei vai falar, né? Então, não tem. Tem coisa muito, muito absurda. Agora, e aqui no Brasil é muito assim. Começa a surgir muita coisa que, vamos supor que tenha muitos podcasts em Itapetininga. E tá tudo bagunçado e tal. Eles vão fazer uma lei para regulamentar. Para organizar. Tudo eles fazem isso. Sim. Começou a quebrar poste, eles vão fazer uma lei para tornar ser mais grave, alguma coisa assim. Sempre vai ter, em qualquer segmento. E você acompanha bem, toda semana, essa semana já teve 2 de manifestantes que vão lá no Louvre e joga torta na Mona Lisa, no Monet, várias coisas, né? E na prática... Sempre tem um vidro ali, não está estragando a obra. Tá tudo bem. Então, simbolicamente, eu vou falar aqui como advogado e como uma pessoa que
que preza que as pessoas têm que se manifestar, têm que falar. Eu acho até legal. Mas não está estragando, entendeu? Tá ali, a pessoa está ali se mostrando, lutando por uma causa animal, ambiental, e até se você entende o conceito deles, fala assim, poxa, vocês protegem tanto essa obra aqui, mas que não protege mas e o desmatamento, a baleia, as crianças e tal, então tem lógica. Agora, se fosse a obra mesmo, eu acho que realmente não deveria fazer, porque a história do mundo, do país, ela tem que ser preservada. Então, imagine se você estragar a Mona Lisa original. Eu não gostaria. Claro, porque é uma história muito forte ali, então, né? Mas ali a gente sabe que não é original. O original deve estar em cofre com 7.000 chaves. Ali é uma réplica muito bem feita. Está muito à disposição. E mesmo aquela ali sempre tem um vidro na frente. Sempre, Hoje o Kim Kataguiri, que é um deputado federal aqui do Brasil, né, eleito por São Paulo, ele apresentou um projeto lá para tornar mais grave a pena para quem for manifestamente tentar destruir uma obra fazendo uma manifestação. Ele falou, olha, eu não quero que chegue no Brasil isso, então eu já estou me antevendo para que tenha. Então, assim, já vai ser mais uma lei. Vai ser mais uma lei que nem precisaria. Porque... Ou tipo assim, filho, você não se comportou, já vou comprar um chinelo melhor. Exato. Não e aí ele fala assim, muita gente comenta lá, né? Fala assim, poxa, mas isso já não é dano ao patrimônio, já não tem uma lei. Ele falou, sim, mas eu quero deixar mais grave caso a pessoa faça com o intuito de manifestar algum desejo, alguma coisa e estragar algum patrimônio. Então, assim, é uma coisa assim, que aconteceu muito de um mês pra cá, sempre tem, mas já teve vários nesses dias, então assim, despertou nele uma vontade política, pode ter... Eu ia falar pra você, também tem muita coisa de lei que o cara quer aparecer. É lógico. Uma lei de harmonização, então, né, meu amigo, pelo amor de Deus. Uma lei antes de um problema acontecer, uma lei que fala completamente diferente do que tá acontecendo no dia a dia. Vamos supor, uma coisa que a gente tá na modernidade, tá tudo acontecendo, e uma lei que vai contra esse caminho da cidadania. Aí que eu acho que tem um pouco de querer aparecer. Tem algumas coisas que são legais. Quando aconteceu do ano passado, daquela moça Mari Ferrer, que ela denunciou que ela foi abusada dentro da boate, lá acho que em Floripa, no Sul. E na audiência ela foi muito maltratada. Independente se o cara era culpado ou não, e na audiência... o advogado da outra parte maltratou ela, o juiz não inibiu, o promotor também. Então, assim, acho que no mesmo dia da semana já criaram a lei Mari Ferrer, né? Sim. Mariana Ferrer. Então, são casos assim que não precisaria ter acontecido, talvez... Teoricamente, já existe algo para punir, porque já tem o abuso de autoridade. Se um juiz, um promotor constranger você, já vai ser punido. Mas ele cria uma lei específica com aquele nome para chamar a atenção. Para lembrar daquele caso que as pessoas sabem bastante, né? Exatamente. Popularizou. Populariza, e aí vamos criar algo específico para esses casos nessa forma, por exemplo. Eu acho que a internet dá essas possibilidades. Muita coisa filmando. Todo mundo pode filmar, todo mundo pode postar. Aí, de repente, você fica sabendo de uma situação que você jamais imaginou que mais uma pessoa passasse. Você passa, por exemplo, de repente... É importante. Sim. Por isso que a internet é boa também, né? Essa semana passada, teve na OAB aqui uma palestra sobre violência obstétrica. Então, maravilhoso falar disso. Você que tem filhos já, né? E sabe que isso deve acontecer assim todos os dias, em todos os lugares. A doutora Verônica, que é minha sócia, ela é especialista em direito médico, é da Comissão de Direito Médico da OAB, ela deu uma palestra. Daí teve um outro médico também, que é obstetra. Então, assim, é um assunto que tem que ser falado, porque se ninguém fala, pode ser que muitas pessoas passem por isso, mulheres, e não entendam que ela está sofrendo aquela violência, não fala nada, ou tem medo, vergonha. Então, tendo essa divulgação, ela fala, poxa, mas eu sofri isso daí, eu sofri muito pior. E começou a ser muito falado já de meses pra cá de um caso que aconteceu, que é da Chantal, que é uma influenciadora famosa. Lembrei dela também. E passou no Fantástico, tudo, e o médico é super famoso, super respeitado. Então, assim, por causa dela, que tem uma voz assim, que muitas mulheres, né, seguem, e aí, assim, é importante que seja falado, né? E hoje ou ontem, ela postou, o advogado postou que eles conseguiram indiciar, né? Indiciou o médico. O médico daquele assunto dela ainda? Demorou, né? Porque fica a investigação de até o Ministério Público apurar e realmente mas oferecer... deve ter aparecido mais mulher, né? Apareceu mais mulher e oferecer a denúncia. Então, assim...
essa é a importância de ter, talvez, uma lei específica, a divulgação, palestra, casos na mídia, para que a pessoa fale, nossa, aconteceu comigo. E aí você puxa, eu sofri. Aí passa tanto tempo que a pessoa não quer remexer. Mas se ela acabou de acontecer, e principalmente... Tadã! Mas não caiu, né? Não e caiu. principalmente... Não, já aconteceu de tudo. Ele já mexeu no celular, ele já não sei o quê, né? Viu só? Colocou o celular aí que é ao fundo. Mas o microfone foi a primeira vez, quase. Quase. Mas você já não ganha estrelinha de dourada. Meia estrela. Meia. Né? Eu não deixei cair, né? Mas e aí, e principalmente para prevenir. Então, as mulheres que estão grávidas vão passar por esse trabalho, elas já ficarem atentas. É direito delas, por exemplo, ter um acompanhante. Doutor, isso tem que ser falado o tempo inteiro e as mulheres não sabem. É uma lei que está há muito tempo. Sempre teve. E é muito difícil. Eu vou falar com um caso próprio. Quando foi nascer a Beatriz, né? 14 anos atrás, em 2008, eu já sabia dessa lei. E eu queria assistir o parto, sempre quis. E foi pelo hospital regional. E eu falei, não, quero assistir. Tem lei, daí chamou não lembro qual o cargo da moça e tal, lá do hospital. E falou, não, a gente sabe, a gente entende, compreende e tal. Mas ali, mas ela dela falou, olha, mas quando tem dificuldade na sala e tal, aí não dá por causa de outras situações. Eu achei que eles foram, né, entenderam o meu lado, deram atenção, sabia, então eu não quis ficar batendo o pé. Então, mesmo eu sabendo, eu reivindicando, eu acabei não assistindo. Porque vamos dizer assim, eu compreendi o lado do argumento. Poderia ser que se bater o pé por lei teria que ter, mas agora nos outros, na Cecília e o Davi, eu consegui assistir normal, tirar foto, filmar. Mas assim, Mas eu queria falar sobre isso. É engraçado quando a gente tem também um discernimento como ser humano. Eu acho que na hora você pensa assim, eu tenho direito perante a lei, mas o processo de operação ali do parto eu posso prejudicar. E pode ficar inviável. Aí é uma sala que tem outro, né? Não sei como é que estava no quarto, enfim. Mas e aí tem outros fatores também. Primeiro, por que é importante esse acompanhamento? Não precisa ser o marido, pode ser a mãe, pode ser alguém. Porque naquele momento que ela está ali, ela vai passar por dor e vai chegar um momento que muitas vezes precisa tomar decisões. E essa pessoa está ali para proteger, para que o médico, enfermeira, qualquer um, né, possa preservar a integridade da gestante ali. Então, tendo uma pessoa acompanhante, a pessoa que está ali já vai pensar 2 vezes antes de ofender, de cometer uma violência. Então, isso inibe, isso protege também. E tem um negócio que chama o plano de parto que eles fazem também, já para decidir algumas coisas. É super legal isso, então, né? É difícil ser implantado, não são todos os lugares que fazem, mas o que é o ideal? Ter esse plano de parto já combinado com a mãe, e essa pessoa que vai acompanhar vai ser seu marido, então ele já tem ciência de tudo. Porque tem situações de que vai ter um parto normal, mas chegou no momento extremo que, poxa, está numa situação que não dá mais, vamos fazer cesárea. Então tem que já ter uma pré-autorização, que muitas vezes a mãe pode não ter autorizado, mas se ela estiver desacordada? Então, tem que tomar uma decisão. A pessoa estando do lado, ela pode já estar pré-autorizada. Falou, não, doutor, pode seguir. Nenhum parto você desmaiou? Não, eu sou bem tranquilo. Não desmaiei. Foi tudo bem? Foi tudo bem, tirei foto, já chegou assim. Deu tudo certo. Tem as fotos só acho que da Cecília, que ela demorou pra chorar. Sabe, quando sai, daí fica... Aí depois de um tempo sai aquele choro, daí até a médica você percebe, fala, tava querendo, ela não sei qual a palavra que ela usa, tava querendo assustar a tia, não sei o quê, tipo assim, demorou um segundinho pra chorar. Aquela hora quando você vê a aeromoça tensa, porque alguma coisa tá errada. Demora pra sair, mas foi questão de segundos, né? Então não deu nem tempo de ficar preocupado de verdade, né? David, já teve algum caso que quando encerrou eles deram lá, eu só lembro de coisa jurídica porque eu vejo filme, que você teve vontade de falar assim, não, gente, não acredito que vocês decidiram isso. Já teve um caso desse? Você pode falar alguma coisa na hora? Na verdade, assim, de decisão de processo, isso tem várias vezes. Mas teve algum que você falou, eu queria muito levantar agora... Falar aqui. O problema você viu que eu não falei nada de violento. Não chegou nesse ponto de ser, por exemplo, algo que eu esteja ali presencial, né? O júri eu já participei, mas o júri a gente já vai mais ou menos sabendo o que vai acontecer, se já combina com a pessoa e tal. Não teve uma surpresa. Nossa. Pode acontecer, comigo não aconteceu. Mas em casos já teve, que a gente tinha todos os argumentos, tinha a lei, tinha tudo.
e aí você perde em primeira instância, você fala, não, vou fazer isso e aquilo. Na oitiva das partes e das testemunhas, né? Oitiva é quando vai ouvir os testemunhos. Exatamente, vai para na audiência lá e o juiz ouve a parte, ouve a outra parte, ouve a testemunha, você faz perguntas. E nesse dia, nesse caso específico, eu já estava com tudo assim bem desenhado já desde o início, que era um caso que eu acompanhei muito, fiz desde o início. Então ali eu já fiz as alegações. Quando eu termino a audiência, de praxe, ele dá alguns dias, tipo 10 dias para você se manifestar no processo. De tudo que aconteceu, você fazer você se acalmar e depois você fazer as alegações finais. Mas tem a previsibilidade de fazer oral também. Terminou a audiência, fala, doutor, prazo de 10 minutos para as alegações. Eles têm que já fazer na hora. Raciocínio rápido. Na maioria dos casos, eu prefiro fazer assim, que já tá tudo quente na minha mente, eu já tô ali com o sangue nos olhos e já faço. Nesse dia eu fiz. Para mim foi tranquilo. Só que o que me deixou chateado era que, nesse caso, assim, não era certeza de ganho. A gente já estava mais ou menos assim, meio que perdendo. Mas assim, a lei estava a nosso favor em todos os casos. Vamos tentar. Você ganhou ou não? E não foi só isso. O que aconteceu? E que aí, suspense. Quando o que me deixou chateado, que eu não esqueço esse caso, não foi só por ter perdido que a gente perdeu. Tá. Mas foi porque, enquanto a gente estava fazendo ali, o juiz ele estava no computador ali, você via que estava anotando. Então, quando eu terminei de falar, ele já saiu com a sentença. Então, assim, ele já estava... O senhor não ouviu tudo. Eu queria falar mais... Ele já estava com o entendimento dele pronto. Daí você fala, poxa, né? Você ouviu o testemunho, a pessoa chorou. Você falou, doutor, hashtag chateado. Ele saiu na hora, não dá para você questionar nada, né? Senão ele vai ficar bravo, aí a gente recorre e tal, e no fim não deu certo. Mas aí é coisas que a gente aprende. Foi um dos primeiros casos que eu peguei, assim, de quando já comecei a advogar. Não era um caso super grande, mas a gente fica chateado por perder, e principalmente pela parte, né? Que você percebeu aí o movimento, exatamente. Né? Era um caso que envolvia a mãe dela que faleceu. Então, quando ela foi relatar, ela chorou. Então, tudo isso daí... Parece que não teve um envolvimento emocional. Não teve. E levou muito em consideração a coisa fria. Levou assim, ó, na prática, poxa, isso aconteceu a tal hora, foi assim, a pessoa veio, não deu bola. O que seria uma belezinha, aquele juiz que já caiu na rede, aquele dos Estados Unidos. Que é um senhorzinho. Um senhorzinho, eu sou apaixonada por ele. Ele é super envolvido, fala com o né? filho, chama, aconselha, né? A criança às vezes fala, você acha que a sua mãe fez errado? Eu acho, doutor. Eu acho tão bonitinho, né? E aí você vê o sistema deles lá, né? Eles têm muito isso também de ter lá um dia lá com não sei quantas audiências, o juiz vai julgando uma atrás da outra. E é tudo ali oral, na hora, já resolve. E o envolvimento emocional é legal. Exato, ali, né? Daí ele tem que ter. Se ele for muito frio ali, não adianta. Eu acho que nem é o juiz correto para aquela situação, né? Para aquela vara. Então tem que ter um envolvimento. A pessoa que... O juiz, os ministros, por exemplo, o nosso juiz daqui, civil, ele é geral. Né? Todos os casos que a gente manda para ele lá, tem a vara da família, que é específica, tem o da criminal, que é específico, mas as 4 varas cíveis, aqui em Itapetininga, o previdenciário ainda vai para eles. Então, eles não são juízes do previdenciário, eles são juízes cíveis. Então, ele acaba não tendo, muitas vezes, esse entendimento. Aqui, nós não temos o que reclamar, são ótimos. Por exemplo, em Sorocaba, nós temos o JEF federal. Então, tem as turmas, juiz que só julga previdenciário. Nas turmas já tá, lá, tipo, você... ele já tem ciência de tudo. Que documento que pode, que não pode, como que é a testemunha e tal. Então, ele tem... Esses juízes que só julgam um previdenciário, por exemplo, ou que só julgam um criminal, ou família, que é muito delicado, ele tem que ter esse envolvimento que você fala. Senão, não tem como. Ele tem que ter, assim, algo a mais. Não pode ser totalmente frio. Ele tem que entender, numa briga de guarda ali, como que eu vou proceder. Poxa, na família, por exemplo, na infância e juventude... o princípio primordial é o melhor interesse da criança. Então, eles têm que perceber quando o pai e a mãe estão brigando só por desavença do casal. Então, ele tem que ter isso. Eu vou dar a guarda para a mãe porque é normal isso. Não, mas nesse caso aqui, ela não tem as condições, ela está apresentando indícios de que o lugar das crianças não é melhor com a mãe. Então, nesse caso, apesar de não ser o comum, com o pai já tem uma rede de apoio, é melhor.
Então tem que ser muito individualizado, né? Sim. Não pode ser assim, friamente, igual é um caso cível, normal, né? É só. Tá devendo, não tá? Vai penhorar, não tá. É diferente. Tem que envolver mais para saber a situação como um todo. Eu fiquei pensando aqui, eu processando se o meu marido se separar de mim, eu vou ficar brava na hora ali do negócio. Alguém já fez uma cena tipo filme? Você não precisa falar quem é, óbvio, Sim, senão a claro. pessoa pode processar o próprio advogado. Não, cena como filme. Tipo assim, não, entendeu? Uma coisa que a pessoa fica brava com o juiz na hora. Não, na hora sim, com o juiz não aconteceu. O que acontece, mesmo em família, desde 2015, no CPC novo, né, o Código de Processo Civil, eles dão preferência para tentar resolver antes de chegar no juiz. Tá. Então você protocola um processo, em muitos casos cíveis, por exemplo, e até família, divórcio, eles tentam marcar uma audiência de conciliação. Nessas audiências de conciliação, às vezes pode acontecer isso. Os dois já estão ali de saco cheio, não querem, e aí tem um mediador que tenta. Eu como advogado, nesses casos, eu não sou muito a pessoa certa, porque... Você vai dar risada? Não, Você já imaginou eu brigando com o fofo, né? Não, Por e causa do meu tamanho. eu sou muito direto também. Por exemplo, ali num caso de mediação, é legal o mediador explicar as duas partes para ver se tem algum entendimento que fala, poxa, você não estava entendendo bem, então eu vou explicar, será que você não consegue fazer um acordo assim assado? Mas quando as duas partes já estão certo e não querem, e aí o mediador vem e começa a fazer algumas perguntas, começa a insistir. Teve uma que eu participei que as duas partes não queriam, já estava encerrado. Eu falei pro mediador, falei, olha, Moço, eu vou levantar e vou sair. Acabou, não vai, chega. Eu falei, a gente vai levantar. Não vai ter jeito. Com licença, mas a gente não vai responder mais nada. Chilique você nunca fez? Não, no chilique não, nem viu. A gente nem pode, né? Senão... É mais assim, né, comportado. Por isso que eu não sou advogada. É claro que no criminal eu já fiz júri, não é a minha área principal, eu sei fazer e tal, mas não a gente caminhou por outras áreas, né? Mas o criminal deve ser bem eu sempre gostei do criminal na faculdade, o meu TCC foi criminal, a minha OAB, a segunda fase, foi criminal. Então eu já fiz alguns júris, já defendi algumas causas e todas que a gente fez criminal eu ganhei. Então assim, nesse caso a gente acabou sendo bem sucedido. Mas no criminal, no júri que eu já fiz, aí você demonstra isso. Mas não que você está indignado. Ali, muitas vezes, é um teatro, né? Então, a gente vê no filme, essa parte eu já entendi. Exatamente. No júri, você tá falando normal, de repente você dá uns gritos, né? Olha pro júri, assim. Olhem aqui. Que absurdo. Você cita, você começa, né? Mas cuidado com o movimento, que você pode tirar o topete. Não, mas não tem. Você saiu do criminal. Não tem perigo. E aí a gente grita, bate o pé e fala, e olha, chega perto do jurado. Você está demonstrando uma indignação ali, mas no fundo você já criou um cenário para fazer aquilo, né? Para chamar a atenção do júri do que você está falando, né? Mas sim, em audiência, em coisas assim práticas assim do dia a dia nunca aconteceu. Deu tudo certo. Por enquanto não. As causas que chegam assim, você vê ali que tem brigas, tem mágoa, sabe, coisas banais e bobas que acabam envolvendo. Mais acontece quando é coisa de família. E o criminal. Né? Que não, eu tenho alguns casos, no escritório a gente tem 2 pessoas que fazem muito bem família, então a gente acaba acompanhando, e aí aumenta um pouco de um lado, o outro tem mágoa, sempre tem isso. E de trabalhista, que a gente atua bastante, também acontece. Não vou pagar nada para essa pessoa, não estou devendo nada. E no fim a pessoa está devendo tudo. E aí você fala, poxa, mas... A pessoa você vai... tenta falar pro seu cliente, falar, viu, você está alegando uma coisa aqui que tem coisa que não bate a conta. O advogado também tem que fazer essa parte de conciliador. Não falar, só um lado que tem razão. Mas colocar aí uma serenidade do negócio, mostrar, né? que não é nem 8 em 80. Mostrar que não é nem 8 em 80. Você fala, olha... E a gente que faz nessa orientação que a gente já faz pré-processual para pessoas que já são nossos clientes. Então, tem clientes nossas empresas que ele tem vários empregados ali. E tem alguns que às vezes não quer registrar. Não quer ser CLT. Não, os meus são PJ. Aí, ok, é PJ, mas como que é o trabalho dele aqui? Isso, mas caracteriza o trabalhista. Aí você vai olhar, tudo que ele faz, ele é um empregado. Mas ele tem contrato aqui. O contrato não importa. No trabalhista, o que importa é a prática. Os fatos reais. É a verdade real dos fatos, que é o princípio do direito trabalhista. Vai chegar pro juiz, ele vai entender.
como que você entrava, qual horário você entrava, você saía. Todo dia, horário, não sei o que. São os requisitos do vínculo empregatício, subordinação, remuneração, não habitualidade, enfim. Você não pode terceirizar. Então você tem uma pessoa lá, quando ele falta, ele pode mandar outro? Não pode, é só ele. Ele pode entrar e sair, se ele não for vir, ele precisa te avisar. Não, tem tudo certinho, é um empregado. Pronto. Tem remuneração. Só tentou dar uma... Exatamente. Né? Então, daí a gente fala, olha, beleza, mas você pode continuar assim. A decisão sempre vai ser do empresário. Mas a gente, como assessoria jurídica, a gente tem que deixar claro para ele que a hora que o empregado for processar, vai ser reconhecido o vínculo. Não tem muita escapatória. Só raciocinar, né? Pode minimizar, pode não ser tudo que ele está pedindo, pode ser um valor menor, mas que ele vai conseguir o vínculo, ele vai conseguir. Não adianta arrumar testemunha, a não ser que a pessoa fraude, né? Daí... Ele compre testemunhas, aí é uma outra... É uma coisa mais criminal ainda. Exatamente, né? que por nós nem vai passar, né? A gente vai dispensar, né? Se alguém chegar querendo a nossa ajuda pra doutor, fazer... eu quero fazer um negócio, já sei uma coisinha aqui pra burlar, não sei o quê. Né? Vai de vocês também. Não tem como. Doutor, muito obrigada. Passou já a hora? Eu não tenho a mínima ideia, perco a hora, perco o tempo aqui. Que legal. Tava tentando imaginar uma maneira de eu bagunçar o seu topete, mas eu fiquei primeiro com medo de você me processar, porque você vai ter que me processar e ainda me defender, vai ficar meio difícil. Por danos à imagem, mas tá né? belezinha. Eu respeito você, eu gosto de você, Maiara, seus filhos maravilhosos. Não vou fazer isso com você. Que bom. Mas não... Você ficou aliviado? Você tava com medo? Não, tá tudo bem? Tá super tranquilo. Quem bagunça seu topete? É mais o Davi. Mas é só... Maiara não tem um momento que fala assim, tá querendo aqui, isso aqui. Não, ela às vezes só tira sarro a hora que eu tô arrumando o cabelo, que eu tô penteando, ela fala, não dá pra te... Não é o que ela fala? Não dá pra te levar a sério. Agora eu tô arrumando o cabelo. Mas você seca com o secador? Tem que dar uma secada, né? Se você só pentear... Vai parar, mas vai ficar diferente. Não tem vai, gel? Não vai parar. Deixa eu ver se tá duro, peraí. Não, tá, ó, ele tá parado, mas é spray. Laquê? É o sprayzinho. Já tá mais do que maravilhoso descobrir que você usa laquê. É spray, não tem como parar sem nada, né? Entendi, mas fica bem impecável. Você podia fazer um tutorial qualquer dia. E nem tá duro, né? Tá parado. Não, é moderno, o spray moderno. Deve custar mais de R$50. E sabe um problema, entre aspas, e é bom que eu arrumei? O Davi, agora, todos os dias ele quer ir pra escola com o cabelo arrumado. Tá impecável também? Tem que arrumar, você tem que dar uma secadinha e arrumar, porque o cabelo dele é muito fino, então ele acorda o cabelo... Então você tem que molhar o cabelo pra ele perder aquele armado, aquele zoado. Tá. E aí você tem que pentear. A nossa vontade é só pentear, se molhadinho e deixar, mas 99% das vezes ele não quer. Ele quer que fique seco, daí ele fala, eu quero arrumar igual o seu, pai, eu quero arrumar igual o seu. Que bom, que bonitinho. E agora, quase todos os dias, o problema é esse o dia que eu não tô na hora do almoço. Teve dia que a gente não tava, ele tinha ficado com a minha sogra, e eles ligaram, ele tava chorando, porque ele queria arrumar o cabelo e ninguém conseguia arrumar o cabelo dele. Você foi lá? Não, eu tava em São Paulo, eu acho. Não deu. Deram um jeito, colocaram o boné. Tô falando que você tem que fazer um tutorial pra começar a salvar as pessoas da casa. Tem que ensinar já o Davi com 5 anos. Já fica um desafio aqui, que pra quem estiver assistindo, se tiver um cabelo mais impecável, eu quero fazer uma entrevista na rádio. Mas daí vai roubar meu lugar, né? Não, mas daí a gente fala, advogado não, advogado meu é você mesmo, então tá pode bom. ficar sossegado. Então tá bom. Mas o topete tão impecável, agora eu já sei que é com laquê. Não, é com laquê, não tem como parar, né? Secador, laquê. Secador e laquê e boa. Não vou dizer. É 5 minutinhos. Tá tudo certo, não precisa acordar meia hora antes. Não precisa. Já mostrou costume, tá tudo bem. É claro, não tem nada pra esconder, né? Nada que as pessoas já não saibam, né? Que é impecável, que tem secador, que tem laquê e é 5 minutos pra arrumar. É lógico. Doutor, obrigada sempre. Eu que agradeço e parabéns aí pelo programa, pelo estúdio. E ficou legal, sempre, né? Tá show de bola. Viu? E é muito legal que todas as vezes que a gente faz a sua participação na rádio, muita gente liga, muita gente participa. Você sempre tá pronto pra tirar as dúvidas das pessoas, porque as pessoas dependem daquilo. Ou é pra tirar um problema do caminho, ou pra um dinheiro, que vai resolver muita coisa. E quem estiver ouvindo mesmo no YouTube, onde estiver ouvindo, manda pergunta, né? E pode a gente tenta responder. Aí eles colocaram o QR Code aqui, ó. Sim, pode. Eu não tô acostumada com esse negócio, em algum lugar tem QR Code. Em algum lugar na nuvem. Aqui, ó, aqui tem um QR Code aqui, pode apontar a sua câmera para a nossa tela. E aí fica uma dica final de um caso que apareceu essa semana, que a gente já falou outras vezes.
O INSS mandou uma cartinha, você procura responder e saber o que é. Essa semana teve um caso que a pessoa tem uma filha deficiente, já recebe o benefício do LOAS desde 2018, recebeu uma carta que o benefício dela estava indevido e para ela pagar 56 mil reais para o INSS. Ah, meu Deus. E aí tem alguns casos que a pessoa às vezes pode estar recebendo irregularmente porque aumentou a renda, se você então é sempre manter atualizado no CRAS, lá no CadÚnico, tudo que mudar na sua vida. Você recebe LOAS, tudo que mudar na sua vida. Alguém saiu da sua casa, alguém entrou, alguém trabalhou. Faça honestamente. Vai lá. Vai lá. Nesse caso dela, assim, é triste e complicado porque é totalmente injusto mesmo. Só mora a esposa e o marido na casa e com essa filha, são só 3 pessoas. Ela não tem registro desde 2008, ele não tem registro desde 2015. O benefício é de 2018, eles estão cobrando desde 2015. Mas daí então tá totalmente de advogado, errado. né? Sim, aí vai fazer a defesa no INSS. Acredito-se que vai resolver administrativamente, porque está muito absurdo. Se negar, e vai para o judiciário. Vai ser resolvido. Mas se você deixa... E a dor de cabeça? Já está suspenso o benefício. Se a gente não conseguir reativar, o mês que vem ela já não recebe. E eu queria avisar uma coisa que você também avisou. Às vezes você mora numa casa, acabou de mudar, a casa era de outra pessoa, chegou a carta de alguém. Procura a pessoa ou leva no INSS. Ai, mas que coisa, vou ter que levar no INSS. Gente, pode ter alguém, né? Por favor, porque pode ter alguém que vai se prejudicar demais. Isso é empatia. Tanto você falou na pandemia, isso é empatia. Sim. E você se mudou, vai lá no CRAS e atualiza seu endereço. Deixa tudo certinho. Para não correr esse risco. Obrigada. Obrigado. Valeu, sempre com a gente. Valeu, tchau, tchau. Valeu, gente.